Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre ácidos nucleicos, tá? Nós vamos focar no DNA. Eu vou mostrar para vocês, né, a estrutura do DNA, algumas propriedades dele. Aí nós vamos falar então dos processos, né, da replicação, alguns mecanismos de reparo, tá? E, e aí esses são os objetivos da aula, tá certo? Bom, antes de mais nada, então, né, só para contextualizar vocês, a gente tem então que nas células eucariotas, né, então aqui eu tenho célula vegetal, aqui eu tenho uma célula animal, nós vamos ter o que? A informação genética, ela fica contida dentro de uma estrutura que a gente chama de núcleo, tudo bem? E esse núcleo, né, como a gente já viu, ele é uma estrutura delimitada por membrana e ele vai armazenar então esse material genético, né? Ele vai armazenar o DNA que contém então essa informação genética, tá bom? Bom, então nós vamos falar então nessa aula sobre ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, pessoal, eles são estruturas, tá? Eles são polímeros formados por subunidades pequenas que são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos, eles são formados, olha lá, por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupamento fosfato. Tá? Essa é a estrutura básica de um nucleotídeo. Esses nucleotídeos, eles vão se associar, olha lá, eles se associam, formando então o ácido nucleico. E esses nucleotídeos, né, eles são, como eu disse, eles são formados pelo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Eles vão se unir um ao outro por ligações fortes, que são chamadas de ligações fosfodiésteres, tá? Ligação fosfodiéster. Então, só escrever para vocês aqui, então, né? Ó, essa ligação é uma ligação chamada de fosfodiéster, tá? Muito bem. Bom, e aí como vocês já sabem, os ácidos nucleicos eles podem ser DNA, né, ácido desoxirribonucleico, né, que como também já é conhecido, né, o DNA ele possui duas fitas, tá? E essas fitas elas estão enroladas formando uma hélice, por isso que eu falo que é uma dupla hélice. E o DNA ele vai ter o que na sua composição? 4 bases nitrogenadas: a adenina, a citosina, a guanina e a timina. Tudo bem? Por outro lado, a gente também tem o que? Um outro tipo de ácido nucleico, que é o RNA. O RNA ele vai ser o que? Uma fita simples, ele só tem uma única fita, tá? E ao invés dele ter a timina como base nitrogenada, ele tem a uracila. Então, olha lá, de novo, esses ácidos nucleicos eles são formados por pequenos tijolinhos, né, ou building blocks, que são os nucleotídeos, que vão se associar, formando então um ácido nucleico. E aí nós temos 5 tipos diferentes de nucleotídeos, conforme então a base nitrogenada. Né? Essa base nitrogenada ela pode ser adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Então vamos ver cada uma dessas estruturas que compõem, né, os nucleotídeos. Né? Antes de mais nada, outra coisa que eu gostaria de falar é que esses nucleotídeos, né, eles são formados pela base nitrogenada. O açúcar, né, esse açúcar ele é formado por 5 carbonos, por isso que é uma pentose. Então ele tem o carbono 1, tá? O carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Então, como que eu vou numerar esses carbonos? Eu vou numerar sempre iniciando a partir da base nitrogenada. Então, esse carbono aqui é o carbono que eu chamo carbono 1'. Este por aqui, por sua vez, é o carbono 2', 3', 4' e 5'. Então, notem que o carbono 5' é o carbono que está associado com o fosfato. E o carbono 1' ele vai estar associado com a base nitrogenada. Então, guardem isso. Então, a numeração dos carbonos na pentose, tá?
ela vai ser carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha. O 5 linha está ligado com o fosfato, tá? Por hora, guardem isso. Depois a gente vai falando então outro tipo de carbono que vai ser importante. As bases nitrogenadas, então vamos começar então falando das bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas podem ser de dois tipos. Ou elas podem ser bases púricas, tá? Púricas ou purinas, que é adenina e guanina. Como que você vai gravar isso, Rafael? Você vai gravar da seguinte forma, ó. Você vai gravar água pura. Opa, pura. Água pura. Por quê? Água pura, né? Água pura. Pura vem de quê? De púrica, purina. Água pura é adenina e guanina. Então essas são as bases nitrogenadas, né, que compõem esse grupo aqui. E elas têm, ó, se você reparar, elas têm dois anéisinhos, tá? Por outro lado, a gente vai ter as outras bases que são as pirimídicas, né, ou pirimidinas. Essas pirimidinas, elas têm o quê? Tem apenas um único anel. Então, se você for comparar essas bases, né, pirimídicas, elas têm um único anel em relação, né, a essas bases púricas. E quem são as bases pirimídicas? Citosina, timina e uracila. Tudo bem? Quanto ao açúcar, a gente falou então que esse açúcar ele é formado por 5 carbonos, tá? Por isso que ele é o quê? Uma pentose. E existem dois tipos diferentes de pentose. Tem a ribose, que faz parte do RNA, e tem a desoxirribose, que faz parte do DNA. Por isso que o RNA é chamado de ácido ribonucleico e o DNA ácido desoxirribonucleico, tá? Qual que é a diferença básica entre os dois? A ribose, se você olhar o carbono 2' e o carbono 3', eles vão ter duas hidroxilas. Eles vão ter uma hidroxila cada, tá? E se você olhar a desoxirribose no DNA, notem que no carbono 2' não tem, ó, a hidroxila. O oxigênio ele foi perdido, só vai ter o hidrogênio aqui, tá? Então a ribose ela vai ter duas hidroxilas, uma no carbono 3' e outra no carbono 2'. E a desoxirribose, por sua vez, ela vai ter apenas uma hidroxila no carbono 3', tá? Guardem bem essas hidroxilas. Por quê? Nós vamos voltar nela novamente. E aí, em termos de nomenclatura, né, nós vamos ter também duas nomenclaturas importantes que a gente tem que saber. Né, de o que é um nucleotídeo e o que é um nucleosídeo. O nucleosídeo, se você reparar aqui nesse desenho, né, nesse esquema, você vai ver que o nucleosídeo ele é o quê? É a base nitrogenada e o açúcar, sem o fosfato, tá? Sem o fosfato. Quando ele tem o fosfato, ele é o quê? Ele passa a ser chamado de nucleotídeo. Então, o nucleosídeo é o quê? É a base nitrogenada mais o açúcar. E aí, toda vez que eu tiver, né, um nucleosídeo, a nomenclatura, né, que a gente vai ter, né, vai ser você sempre adicionar, né, no final essa palavrinha aqui é sina ou tida. Então, por exemplo, esse nucleosídeo, que ele é formado pela base nitrogenada adenina, ele é o quê? É uma adenosina. Se fosse no caso da desoxirribose, eu vou adicionar um prefixo de desoxi. Então, ele fica desoxiadenosina. Então, isso aí vai valer para, por exemplo, guanina. Se eu tiver uma guanina, vai ser uma guanosina. Então, eu vou estar sempre adicionando esse zina no final. Se eu tiver, por exemplo, uma citosina, por exemplo, a citosina ela vira uma citidina. E a uracila ela vira uma uridina.
Então, assim, olha só nessa tabela. Nessa tabela eu mostro para vocês, né? Então, a base nitrogenada e o nucleosídeo. Então, toda vez eu vou adicionar esse zina ou dina. Então, por exemplo, adenina, adenosina, guanina, guanosina, citosina, citidina, uracila, né? Uridina, tá bom? E quando ele recebe o fosfato, eu vou repetir o nome do nucleosídeo mais a quantidade de fosfato que ele tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho o quê? Um fosfato só. Então eu vou colocar adenosina monofosfato. Né? Adenosina monofosfato. Se ele for uma desoxirribose, eu vou sempre colocar o prefixo desoxi. Tá? E aí a nomenclatura é a mesma. Então essa tabelinha aqui, ela mostra exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? O nucleosídeo e o nucleotídeo. Então o nucleotídeo sempre vai ter o fosfato. Pode ser um fosfato, 2 fosfatos ou 3 fosfatos. E no caso do DNA, né, também nós vamos ter, né, o nucleosídeo e o nucleotídeo sempre adicionando o prefixo desoxi antes, né, do nome deles. Tudo bem? Um exemplo bem claro, né, que vocês já viram em outras videoaulas, é que, por exemplo, essa estrutura aqui, quem que é essa estrutura aqui? Essa estrutura aqui é a adenosina, né? Olha só o nucleosídeo mais o fosfato, né? Então eu vou falar adenosina monofosfato. Quando esse AMP, né, que é um nucleotídeo, ele recebe outro fosfato, então ele vira um ADP. O que é o ADP? É o adenosina, olha lá, repetindo o nome do nucleosídeo, mais 2 fosfatos. Adenosino difosfato. Adenosino difosfato. E por fim, quando ele recebe um outro fosfato, ele vira o quê? Um adenosino trifosfato, que é o ATP, que é a moeda energética da célula, que é, portanto, o quê? Um nucleotídeo também. Tá? Muito bem. Bom, agora uma coisa muito importante, né? Vamos entender como que esses ácidos nucleicos, né, eles são formados. Como um nucleotídeo vai se associar com outro nucleotídeo e formar, né, a ligação fosfodiéster que une os dois. E o que isso leva em consequência? Qual é a consequência disso? Então vamos começar olhando esse nucleotídeo que está aqui, tá? Esse nucleotídeo tem uma base nitrogenada, o açúcar e o fosfato. Notem que, dois carbonos aqui, eles estão evidenciados. O carbono 3', que está associado com a hidroxila, e o carbono 5', que está ligadinho com o fosfato. Por que será que eles estão evidenciados? Tá? Porque um nucleotídeo só vai se associar com outro nucleotídeo a partir da hidroxila livre que está ligada ao carbono 3'. Essa hidroxila livre, que está associada ao carbono 3', ela vai então se associar com o fosfato do carbono 5'. E quando isso acontece, existe o quê? A formação de uma ligação forte, que é chamada ligação fosfodiéster. Então, olha só, o resultado vai ser essa estrutura aqui, né, esse composto com 2 nucleotídeos. Tá? E aí, olha só que interessante que vai gerar. Vai gerar o quê? 2 extremidades. Uma extremidade que vai terminar sempre com o fosfato e a outra extremidade sempre com a hidroxila. Essa extremidade que tem o fosfato é uma extremidade que eu vou chamar o quê? De extremidade 5'. Tá? Por quê? É o fosfato que está ligado ao carbono 5'. E a outra extremidade, por outro lado, ela vai estar o quê? Ela vai ter a hidroxila. Ela vai ter a hidroxila livre. Essa hidroxila livre, ela está ligadinha com o carbono 3'. Então, olha só que interessante. Sempre quando os nucleotídeos vão se unir, eles vão gerar 2 extremidades. Uma extremidade 5', né? Porque você vai ter um fosfato ali. E a outra extremidade 3', que você vai ter então o quê? A hidroxila livre, tá? Então, olha só. Se eu tenho um nucleotídeo, né?
vamos desenhar aqui um nucleotídeo. Esse nucleotídeo, ó, ele vai ter sempre uma extremidade que termina com fosfato, 5' e ele também vai ter uma outra extremidade, ó, que termina com a hidroxila livre. De forma que esse ácido nucleico ele vai ter uma ponta 5', tá? E uma outra ponta. Opa, e uma outra ponta 3', tá? 5' e 3'. E olha outra coisa importante que a gente tem que entender aqui, né? Que a gente pode abstrair aqui. É que toda vez um nucleotídeo vai ser adicionado sempre a partir dessa extremidade da hidroxila livre. Ou seja, outra coisa interessante que eu desenhei aqui, sempre um ácido nucleico ele vai crescer ou ele vai se alongar num sentido, que é o sentido que 5', 3', que é o que vocês já viram, por exemplo, né? O pessoal já falou, o sentido da vida, 5', 3', tá? Por que o sentido da vida é o 5', 3'? Justamente por causa disso, por causa desse sentido da polimerização do ácido nucleico, tá? No caso do DNA. Então, olha lá, o que eu acabei de falar, a gente resume nesse slide aqui. Então eu tenho uma extremidade 5' livre e uma extremidade 3' livre, tá? Toda vez que eu tiver, então, um ácido nucleico, e eu for ler esse ácido nucleico, porque ele vai ter uma informação ali, né, codificada nas bases nitrogenadas. Eu vou sempre lê-lo a partir, né, da direção 5', 3'. Então, por exemplo, esse ácido nucleico aqui, eu vou ler da seguinte forma, né, adenina, citosina, ó, guanina e timina, sempre do sentido 5' para o sentido 3'. Tudo bem? Olha lá, de novo. Então, isso é importante, né? Isso é importante. A gente vai falar bastante disso quando a gente for explicar a replicação do DNA. Então, ó, eu tenho aqui um ácido nucleico, tá? No caso é um DNA, porque ó, tá faltando a hidroxila aqui no carbono 2'. Eu tenho uma extremidade 5', um fosfato aqui livre, e aí ele vai crescer sempre ó, a partir da hidroxila livre do carbono 3', formando uma ligação fosfodiéster. Aí a próxima, ó, nós vamos ter a hidroxila livre se une com o fosfato, formando ligação fosfodiéster. Tá? Então ele sempre vai crescer, ele sempre vai se alongar, né, a partir da extremidade livre 3'. Né? Então o DNA ele só cresce nesse sentido, 5', 3'. Muito bem. Antes de mostrar isso aqui, né, eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse link aqui, né, que é um outro vídeo no YouTube que chama Lies, Thieves and DNA. O que significa isso? Né? Significa mentiras, ladrões e DNA, né? Esse vídeo é muito legal, ele está em inglês, mas tem legenda em... ele tá em inglês, mas se você não conseguir entender, tem a legenda em inglês, que pode ajudar. Mas ele mostra em 14 minutos a descoberta, né, do DNA. Então aqui na janela do tempo, né, ele mostra que em 1873 né, foi descoberta a estrutura dos ácidos nucleicos. Né? Depois, né, a estrutura, os componentes do DNA foi descoberta em 1913. Né? E mais para frente, né, como que descobriram que o DNA ele é a molécula que é responsável por transmitir informação genética, né, para a prole, né? Por que o DNA
por que o DNA é a molécula da hereditariedade, né? Então isso foi descoberto com os experimentos de Griffiths. Então ele mostra o experimento de Griffiths, né, aqui, né, nesse slide, nesse vídeo, em 1929. E aí lá mais para frente, né, olha só, tem um cara muito importante que é o Chargaff, que descobriu uma coisa muito interessante na década de 50. Então, o que ele descobriu, né? E aí, esse experimento do Chargaff ele foi muito importante porque ele deu subsídio para a descoberta, entre aspas, né, da estrutura do DNA pelo Watson Crick. Né? Que aqui já eu também vou falar por que foi uma descoberta, entre aspas. Tudo bem? Eu não mostrei aqui, né? Peraí, deixa eu mostrar para vocês, né? É esse link aqui, ó. Aqui, perfeito, ó. Então, como eu falei, né, a estrutura do ácido nucleico foi descoberta em 1873, né? Esse vídeo aqui, ó, Lies, Thieves and DNA. Eu vou deixar a descrição dele, né, no vídeo, mas o link está aqui. Né? Então, ó, em 1905 foi descoberta, né, os componentes do DNA. Em 1929, esse experimento de Griffith, que foi muito importante, que demonstrou que o DNA é a molécula da hereditariedade, que passa informação genética, né, para as diferentes gerações. E olha só, o Chargaff, aqui, ó, Chargaff na década de 50. Então vamos ver o que o Chargaff ele concluiu com os experimentos dele. Perfeito, olha lá. O Chargaff ele mostrou o seguinte, né? Ele observou a quantidade, ele observou diferentes animais, né? Diferentes plantas, diferentes bactérias e diferentes, né, bactérias que são fagos, né, diferentes vírus, né, que infectam bactérias, por isso que eles são chamados de bacteriófagos. Ele observou o seguinte, que se eu tenho, né, as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina, sempre, olha só que interessante, a quantidade de adenina, se você reparar, ela é muito semelhante à quantidade de timina. Né? De modo que a razão entre as duas sempre dá 1. Tá? Então, ou seja, a quantidade de adenina sempre vai ser igual à timina. E isso também acontecia em relação à guanina e à citosina. Ó, por exemplo, no homem, a quantidade, né, a porcentagem de guanina e citosina é 19,9, 19,8 para a citosina. Então a razão delas é o quê? É 1. Isso significa que, né, essas bases nitrogenadas elas estão na mesma quantidade, da mesma forma que para adenina e timina. Isso, né, Chargaff ele denominou como late Chargaff. Ele descobriu isso, né, na década de 50, entre 50 e 1950 e 1951. Tá? E isso foi muito importante para que mais para frente, né, Watson e Crick eles pudessem, né, concluir de que a estrutura do DNA, para que a quantidade de adenina fosse igual à quantidade de timina, a estrutura do DNA ela ocorreria, né, uma forma de uma dupla fita, né? Só que assim, o que eles eles chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão que a adenina é igual à timina, tá? Porque elas estão de certa forma pareadas. Só que na primeira ideia deles, a adenina e a timina elas estariam pareadas não, né, entre si, né? Ou seja, elas não estariam no interior da fita de DNA, mas sim elas estariam para fora,
da fita do DNA. Elas se pareariam, né, pelos fosfatos ou pela pentose. Então a primeira ideia que eles tiveram, né, foi de que essa fita de DNA ela estaria com as bases nitrogenadas para fora. Eu acho que aqui no vídeo ele vai falar, ele vai mostrar isso. Quer ver? Deixa eu só... Deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui, ó. Essa seria a... ó. Em 1951, Watson e Crick, né, escreveram um artigo e mostraram que o DNA ele ocorreria com uma dupla hélice, né, porém os açúcares, os fosfatos estariam no centro, né, e as bases nitrogenadas para fora. Mais ou menos o que o Linus Pauling, né, ele desenhou aqui. Né? Então, ó, você vai ter as pentoses e os fosfatos para dentro e a base nitrogenada para fora. Tá? Mas essa era a ideia, né, que o Watson e Crick e depois o Linus Pauling eles tiveram. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, né, é que o que o Chargaff descobriu foi muito importante e deu subsídio para a primeira ideia de uma estrutura do DNA. Tudo bem? Então vamos lá. Na mesma época, existia uma outra pesquisadora, né, que é chamada Rosalind Franklin, e a Rosalind Franklin ela trabalhava com difração, né, de raio-x. E o que ela fez? Né? Essa Rosalind Franklin, né, enquanto que assim, a maior parte das pessoas trabalhava, né, deixa eu só mostrar, trabalhava com um tipo de DNA, que é um DNA, né, que ocorre quando o DNA ele em estruturas mortas ou em estruturas secas, né, o DNA ele se apresenta nessa forma aqui, tá? Que é a forma A. Nas nossas células vivas, né, o DNA se encontra na forma B, tá? Que é a forma predominante em condições fisiológicas. Então, o que ela fez? Ela começou a estudar, né, a difração de raio-x desse DNA, né, das células vivas. E o que ela chegou? Ela chegou nessa famosa figura. Quando um outro pesquisador, que era muito próximo dela, né, porém também muito próximo do Watson Crick, ele viu essas imagens, né, que é esse Maurice Wilkins, o que ele fez? Ele mostrou essa imagem para o Watson Crick. Quando ele mostrou essa imagem para o Watson Crick, né, Watson e Crick eles tiveram então essa ideia, né, de que não, as bases nitrogenadas não poderiam estar para fora, e sim para dentro. E quando para dentro, né? Porque aí você vai ter, olha só, não tem nenhuma rugosidade, né, na estrutura externa. Porém, olha só que interessante, para ele ter esse X aqui, né, ó, tá vendo que tem esse X? Esse X, na verdade, é o quê? É a torção do DNA. Então, a hora que eu olho ele, né, de frente, assim, essa torção, ela me dá uma ideia de X. E esse X aqui, né, foi importante para, então, o Watson e Crick chegar na famosa estrutura do DNA em 1953, né, em que você tem uma dupla hélice, né, duas fitas, né, mas que formam um espiral, né, ou seja, uma alfa hélice. Então aqui eu tenho o Watson e Crick mostrando, né, a estrutura do DNA, e aí o artigo que eles publicaram também, né,
na Nature. Aí, deixa eu mostrar para vocês. Naquele videozinho também ele vai ter isso, né? Ele vai ter o artigo, né? Então ele vai contando toda a história, tá vendo? Ó, essa imagem ela ficou conhecida como imagem foto 51 da Rosalind Franklin, tá? A história é interessante. E aí o que acontece? Por que eles falam, né, de lies, thieves, né? Por que eles são ladrões? Porque esse carinha aqui, o Maurice, né, ele que mostrou a imagem, né, para o Watson e Crick. Ele estava em King's College e os dois estavam em Cambridge. Então é bem interessante a história, né? E aí chega então na estrutura do ácido nucleico, né? Que foi publicado em 1953 na revista Nature. E assim, essa revista Nature, né? Ela reuniu vários trabalhos, né, a respeito da estrutura do DNA. O primeiro, claro, foi do Watson e Crick. O último trabalho foi o da Rosalind Franklin. Né? E aí o que acontece? Né? Em 1962, o Watson e Crick e o Maurice eles receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, né, pela descoberta do DNA. Na época, Rosalind Franklin ela já tinha morrido, porque como ela trabalhava com compostos radiativos, né, então ela morreu. E o Prêmio Nobel, a Academia, ela não é como tradição, né, ela não dá prêmio para pessoas que já morreram. Então, por isso que a Rosalind Franklin ela não está aqui, né, nesse prêmio Nobel. Então, assim, é uma grande injustiça, né? E esse vídeo ele vai contar, ele é bem legalzinho, né? São 14 minutos. E ele conta, então, toda essa história do DNA que aconteceu, né? Na década de 50, começando lá com o Chargaff, mostrando, então, que a quantidade de adenina é igual a timina, citosina e guanina, que deu a ideia, então, para o Watson e Crick, o Linus Pauling, e aí então a foto da Rosalind Franklin foi fundamental para mostrar que as bases nitrogenadas não estavam para fora, e sim para dentro, né? E ela tem aquele X, né? A foto 51, mostrando então que a estrutura é uma alfa-hélice. Bem legal essa história, né? Infelizmente a ciência às vezes pode ser injusta. Tudo bem? Então vamos voltar lá. Então nesse modelo que o Watson e Crick, olha o Watson e Crick, né? Então eles foram muito espertos, né? Se você for pensar, né? Eles foram na biologia a gente fala que são espécies oportunistas, né? Eles foram muito espertos e, né, utilizaram as informações, né, de outras pessoas para bolar o modelo deles. No modelo do Watson e Crick, né, o DNA, então, ele é uma dupla hélice, né, e ele vai ter, então, né, as bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas, elas estão pareadas. Então, eu tenho a quantidade de adenina vai ser igual à timina, por quê? Porque a adenina está pareada com a timina. Né? E aí eu tenho o quê? Uma base púrica com uma base pirimídica. E elas vão estar associadas por duas pontes de hidrogênio. Enquanto que a guanina ou citosina, né, por que elas estão em mesma quantidade? Porque elas estão pareadas. Né? A guanina ela está pareada com a citosina. E ela está pareada por 3 pontes de hidrogênio. Tá? Então, esses tracinhos aqui são as pontes de hidrogênio. Então, eu vou ter 2 pontes de hidrogênio entre adenina e timina e 3 pontes de hidrogênio ligando citosina e guanina. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui da característica do DNA é o seu pareamento. Então, A pareia com T e C pareia com G. Tá bom?
Além dessas pontes de hidrogênio, né, existem outras interações que estabilizam a dupla hélice. Então, por exemplo, existem interações hidrofóbicas, existem forças de Van der Waals, que vão se estabelecer entre as bases nitrogenadas, estabilizando essas bases nitrogenadas. Tá? Além disso, existem também interações iônicas. Entre o quê? Entre os grupos fosfatos, né? Você lembra que o fosfato ele vai ter carga negativa. E aí você vai ter o quê? Na solução fisiológica que o DNA se encontra, você vai ter íons positivos, os cátions, né? Principalmente o magnésio. Essa interação iônica, ela também ajuda a estabilizar a dupla hélice naquela estrutura, né, de fita torcida. Essa dupla hélice, pessoal, ela vai também ter dois sulcos. Um sulco menorzinho, tá vendo? Ó, essa é a estrutura tridimensional do DNA. Ela vai ter um sulco menor e um sulco maior, né? Então, olha lá, um sulco menor e um sulco maior. Nesses sulcos, várias proteínas associadas da cromatina, elas vão se associar ao DNA por esses sulcos. Então você lembra que você tem histonas, né? Você tem outras proteínas básicas, fatores de transcrição, que a gente vai ver na próxima aula. Eles vão se associar ao DNA, né? Por esses sulcos. Como eu já falei para vocês, existem diferentes formas do DNA. A forma B é a mais predominante, que foi utilizada pela Rosalind Franklin. Tá? E o DNA ele também tem uma torção. Né? Geralmente ele gira no sentido da direita, tá? Que é o que está mostrando aqui. Então, se ele girasse para a esquerda, seria esse movimento, né? Que é o left-handed. Mas isso não acontece. O que é mais predominante é o giro do DNA no lado direito, né, a torção, né, no sentido horário, que é essa imagem aqui, né, ele gira em torno da direita. Outra característica também muito importante do DNA, né, você lembra, né, da fita, né, a extremidade vai ter duas fitas formadas por nucleotídeos, né, ó, duas fitas formadas por nucleotídeos. Esses nucleotídeos, lembra, eles vão ter o quê? Uma extremidade 5' e uma extremidade 3', ó. Uma extremidade 5' e uma extremidade 5' e uma extremidade 3'. 5' porque vai terminar no fosfato, que está ligado ao carbono 5'. Termina no 3' porque você vai ter uma hidroxila ligada ao carbono 3'. Tudo bem? Essas fitas no DNA, elas estão sempre em direções opostas. Então, se essa fita ela está no sentido 5', 3', a outra fita ela vai estar no sentido oposto, que é 3', 5'. Então, isso a gente vai chamar de antiparalelismo. Então, as fitas do DNA elas são antiparalelas. Se essa está no sentido 5', 3', a outra vai estar no sentido oposto, 3', 5'. Tudo bem? Outra característica também muito importante, é uma característica, uma propriedade química e física do DNA, é que essas duas fitas elas estão unidas, né? A gente falou lá de pontos de hidrogênio, interações hidrofóbicas, forças de Van der Waals e as interações iônicas. Quando eu dou um calor, aumento, por exemplo, a temperatura, o calor ele denatura o DNA. O que é o denaturar o DNA? Ele vai separar as duas fitas. Então, todas as pontes de hidrogênio, unindo as duas fitas, elas vão ser quebradas. E aí, então, as duas fitas elas se separam. Isso é chamado de denaturação do DNA. Tá? Quando dou mais calor, né, eu separo completamente as fitas. E, obviamente, se eu utilizo, né, se eu diminuo a temperatura, essas fitas elas se reanelam. Isso é muito importante, principalmente para quem trabalha com processos de amplificação do DNA, como acontece, por exemplo, nas PCRs. Né? Então, nas PCRs vão acontecer vários ciclos de aumento da temperatura e diminui a temperatura, aumenta a temperatura e diminui a temperatura. Por quê? O ácido nucleico, as fitas que estão unidas, né, elas vão se separar com a temperatura
E aí você vai ter uma outra temperatura de anelamento, né, no caso do primer, e esse primer vai amplificar. Né? Então você tem vários ciclos. Uma coisa também muito importante é que, né, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter o que a gente chama de TM. O que é o TM? A temperatura de denaturação, temperatura de melting. Né? O que é essa temperatura de melting? Essa temperatura de melting é aquela em que 50% é aquela em que nós vamos obter 50% de denaturação do DNA. Então, por exemplo, imagina essa fita aqui, esse DNA, né, azulzinho. O TM dele é em torno, sei lá, de 82,5. Né? 82,5 eu tenho os 50% de denaturação do DNA. Enquanto que nesse DNA aqui vermelhinho, né, para eu atingir 50% de denaturação, ó, eu preciso de uma temperatura maior. Preciso de uma temperatura de 85. Se eu for comparar esses TMs com a quantidade de citosina e guanina, olha só que interessante, eu vou ter uma razão diretamente proporcional. Por quê? Ó, pensa só, quando eu tenho uma temperatura de um TM 80, quer dizer que eu vou ter mais ou menos uns 20% de guanina mais citosina. 85, olha lá, eu vou ter uma quantidade maior, vou ter uma quantidade, né, chegando quase a 40%. Então, olha só que interessante, a quantidade, né, a temperatura, que são duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior for a temperatura, né, quanto maior for o TM, quanto maior for essa temperatura de melting, maior vai ser a quantidade de guanina e citosina. Por quê? Porque é o seguinte, ó, só para lembrar vocês, a citosina ela está unida à timina por três pontes de hidrogênio. Então, unindo, né, uma citosina a uma guanina, eu vou ter o quê? 3 pontes de hidrogênio. Se eu tenho 3 pontes de hidrogênio, imagina, para eu romper essas 3 pontes, eu preciso de uma energia maior. Tá? Ao passo que, né, se eu pensar na adenina e timina, que tem 2 pontes de hidrogênio, a energia para romper, né, adenina e timina é uma energia menor. Então, olha só que também é interessante. A quantidade de adenina e timina ela é inversamente proporcional à temperatura de melt. Então, imagina que eu tenho um DNA com muito AT. Se eu tenho um DNA com muito AT, o que acontece? É mais fácil quebrar as duas fitas. Então, a temperatura que eu vou utilizar é uma temperatura menor. Tá? Agora, se eu tenho pouco adenina e timina, quer dizer que eu vou ter muito citosina e guanina. Se eu tenho muito citosina e guanina, quer dizer que a temperatura para eu denaturar esse DNA vai ser uma temperatura maior. Então, olha só, a adenina e a timina, né, a quantidade de adenina e timina é inversamente proporcional à temperatura de melt. Enquanto que a citosina e a guanina é diretamente proporcional à temperatura de melt. Tá bom? Lembrando que a temperatura de melting é aquela para eu denaturar 50% do DNA. Tá? Muito bem, pessoal. Então, nós vimos várias propriedades do DNA. Tá? Uma propriedade muito importante, né, é que a gente vai utilizar já, né, que é a questão da replicação. O processo da replicação do DNA é um processo que eu chamo de semi-conservativo. Por que semi-conservativo? Porque é o seguinte, né, o processo semi-conservativo é aquele, deixa eu pegar aqui,
Vou imaginar que eu tenho então uma molécula de DNA, tá? Essa molécula de DNA, quando ela for replicar, o que acontece? Essas duas fitas elas vão se separar, tá? Elas vão se separar, vão quebrar as pontes, quebram-se as pontes de hidrogênio entre elas. E aí uma fita velha, ela vai servir de molde para a síntese da fita nova. Olha lá. Então eu tenho uma fita velha, ela vai servir de molde para a síntese da fita nova. E da mesma forma acontece com a fita oposta. Tá? Então isso significa que a replicação ela é o quê? A replicação ela é semi-conservativa. Mas como que, né, os pesquisadores chegaram nisso? Então existe um pesquisador chamado Mezensohn Stout. Ele em 1958 ele utilizando, né, bactérias, né, Escherichia coli, ele cultivou essas bactérias em um meio rico com nitrogênio pesado, que é o nitrogênio 15. Cultivou, então aí todo o DNA dessas bactérias, né, ele lembra nitrogênio, onde tem nitrogênio, a base nitrogenada. Então, todo o DNA dele, ele vai ter N15, vai ter um nitrogênio pesado. E aí depois eu consigo verificar, através, né, de técnicas de biologia molecular, eu consigo verificar a quantidade, né, a presença ou a ausência desse nitrogênio pesado. Tudo bem? Aí, num segundo momento, o que ele fez? Ele pegou essas bactérias, essas mesmas bactérias que estavam incorporadas agora com N15 e colocou no meio com nitrogênio leve, nitrogênio N14, ó, nitrogênio N14, que é o nitrogênio leve. E aí, o que ele fez? Né? Ele começou a observar a quantidade, a presença de nitrogênio pesado e nitrogênio leve no DNA. Então vamos lá, acompanhem comigo aqui o raciocínio. Então, ó, primeira etapa, as bactérias foram cultivadas no nitrogênio pesado. Então, todo o DNA das bactérias vai ter um nitrogênio pesado. Então, como eu falei, por técnicas de biologia molecular, eu consigo detectar. Então, aí tem um espectro. Aqui ó, é o espectro do pesado, do nitrogênio pesado, e aqui é o espectro do nitrogênio leve. Então, eu vou ter uma única banda aqui, ó, próximo do pesado. Porque todo esse DNA está com o nitrogênio 15. Numa segunda etapa, o que eu peguei? Peguei essas mesmas bactérias, que agora tem N15 no seu DNA, e coloquei essas bactérias no meio com N14, que é um nitrogênio leve. Vamos pensar o seguinte, se a replicação do DNA fosse conservativa, o que é conservativa? A conservativa é que o DNA velho, ele serve de molde para o novo, porém, o novo ele só vai ser constituído por fitas novas. As fitas velhas elas são mantidas. Então, nesse modelo conservativo, as fitas velhas vão ser sempre mantidas no DNA de origem. Tá? Então, se eu tenho esse modelo, como que eu iria, pensando em observar o espectro ali do nitrogênio pesado e leve, se fosse verdade esse mecanismo, né, esse processo, eu iria encontrar duas bandas. Eu iria encontrar uma banda, né, ó, uma banda perto do pesado e uma banda perto do leve. Só que não é o que eu encontro. Olha o que eu encontro. Eu encontro uma banda no meio entre o leve e o pesado. Por quê? Porque ele só pode ser um mecanismo de replicação semi-conservativa, em que você tem a fita velha, elas vão se separar, uma vai servir de molde para a nova. E aí então você vai ter o quê? O DNA, as cópias filhas resultantes, elas sempre vão ter uma fita velha e uma fita nova. Tá? Por isso que eu vou ter o quê? Uma banda aqui
que eu chamo uma banda híbrida, que é o quê? De nitrogênio pesado com leve. Se eu deixar essas bactérias mais tempo nesse N14, o que eu vou observar? Eu vou observar que essa estrutura do DNA, de novo, uma fita vai servir de molde para a nova, mas sempre vai ter uma fita velha e uma fita nova. Eu vou ter duas cópias do DNA, dois DNAs, né, com o nitrogênio pesado, enquanto que todas as outras cópias elas vão ter o nitrogênio leve. Então eu vou ter uma banda no meio, tá? Que é essa daqui. Porém, eu vou começar a ter mais bandas, né, no sentido do nitrogênio leve. Por quê? Essas outras cópias elas vão começar como ela está somente no N14, ele só vai incorporar o N14, né? Mas isso aqui, essa etapa aqui, ela não foi crucial para, né, o Mezenson concluir que a replicação do DNA ela é o que? Semi-conservativa e não conservativa. Existem alguns modelos na literatura, né, que falam, por exemplo, que as células tronco, por serem células especiais, por serem células protegidas, elas teriam um mecanismo de replicação conservativa, né? Porque imagina, toda vez que a célula ela vai replicar o DNA dela, um molde, o antigo, né? A fita velha dá origem a série de molde para a cópia nova. Só que o que acontece? Na hora de fazer essa síntese, pode acontecer mutações, podem acontecer trocas se a célula fica muito velha, pode acontecer trocas de bases. Então pode ter mecanismo de mutação, pode ter mutação. Então existem algumas teorias que falam que no caso das células tronco, a replicação do DNA é conservativa, porque ela não quer perder essa estrutura, quer proteger essa estrutura, né, da estrutura do DNA da célula tronco, que é um DNA precioso para a célula. Então, né, tem essa teoria, né, de que a replicação nas células tronco seria conservativa. Tudo bem? Então, olha só, a replicação ela é semi-conservativa a partir dos experimentos de Mezenson e Stout, né? Então, mostrou que a fita velha serve de molde para a fita nova. Então, um DNA sempre vai ter uma fita velha e uma fita nova. Uma fita parental e uma fita nova, uma fita filha, vamos dizer, tá bom? Muito bem. Outra coisa também, então replicação semi-conservativa. Uma coisa também muito importante, né, é que como que acontece esse processo da replicação, né? Ele é aleatório, ele acontece a partir do nada, né? Então, todas essas informações a respeito dos mecanismos de replicação, eles surgiram a partir de experimentos com vírus e bactérias. Por quê? Porque esses organismos eles têm um DNA muito simples, um DNA circular, muitas vezes, né? E é muito mais fácil de observar esse fenômeno numa estrutura, num genoma que é pequeno. Então, um dos experimentos foi com esse vírus aqui, o SV40. O que eles fizeram? Né? Esse DNA viral ele foi cortado com uma enzima, tá? De restrição. Vocês precisam saber, mas ela corta esse DNA. Então, ele era um DNA circular e aí ele passa agora a ser um DNA, né? Olha lá, é um DNA viral, ele é um circular. Eu corto ele passa a ser um DNA linear. E aí, o que eles observaram a partir desse DNA linear? Que começava a surgir uma bolha, uma bolinha. Essa bolha, ela começava a aumentar, tá? Aumentar. Então, quando ela chegava nas extremidades, eles viam então que todo o DNA foi replicado. Então, a partir disso, eles chamaram essas bolhas de bolha de replicação. E o ponto em que surge essa bolha vai receber o nome de origem de replicação.
Essa origem de replicação ela é formada por estruturas repetitivas e ela é rica em adenina e timina. Por que ela é rica em adenina e timina? Lembra, adenina e timina tem 2 pontes de hidrogênio. Se ali é uma região que eu tenho que abrir rapidamente para fazer, né, o processo da replicação, se eu tiver citosina e guanina, eu preciso de muita energia ou eu preciso de enzimas que vão ter que quebrar essas pontes de hidrogênio. Então, ali na origem de replicação é uma região que é rica em adenina e timina, justamente porque tem que ser fácil, né, separar essas fitas. Tá bom? E aí uma outra coisa também que eu vou mencionar é que quando, deixa eu aumentar aqui, olha só, quando ele forma essa bolha de replicação, ela também vai formar, né? Então tem uma origem de replicação. A hora que tem essa origem de replicação, forma essa bolha, tá? Uma bolha. E aí eu vou ter o quê? Então, ó, se eu dividir Perdão. Se eu dividir essa bolha no meio, eu vou ver que eu formo um negócio aqui, ó, que eu chamo de, tá vendo? Que tem um aspecto, tem um formato de forquilha, ó. Deixa eu pintar de uma outra cor. Ó, então eu formo o que eu chamo de uma forquilha de um lado, desse lado, e se eu olhar aqui, ó, na outro lado da bolha, eu vou também ter uma outra forquilha. Essas forquilhas, elas são chamadas de forquilhas de replicação. Todas as enzimas relacionadas com a replicação do DNA, elas vão ficar concentradas nessa forquilha. E essa forquilha, ela vai andando, ela vai aumentando. A hora que ela anda, né, o que acontece com a bolha? Ela vai ficando cada vez maior, até chegar o quê? Nas extremidades. Então, olha só o que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você, ó, isso aqui é uma bolha de replicação. Tá? Então, as setas mostram diferentes bolhas. Ó, essa aqui é uma bolha pequenininha. Tá? Aqui eu tenho uma bolha maior. Tá? Aqui uma intermediária e assim por diante. Então, eu tenho bolhas de replicação. Ó, uma outra imagem mostrando isso. Ó. Então, eu tenho aqui ó, a forquilha de replicação. Ó, tá vendo? A forquilha de um lado, a forquilha de outro lado. E aqui a bolha de replicação. Olha só que interessante, eu tenho uma bolha aqui, eu tenho uma bolha que está em crescimento aqui, então a forquilha, ela se movimenta e ela é bidirecional, então ela se movimenta desse lado e desse lado. E aí olha só que interessante, essa bolha de replicação, ela vai se encontrar com essa bolha que está do lado. Então, as bolhas, no final, elas vão se encontrar, né, elas vão se fundir para, né, liberar a fita de DNA recém-sintetizada. E aí uma coisa muito interessante é que, no caso dos organismos procariotos, nós vamos ter, no caso do vírus também, eu vou ter uma única bolha. Uma única bolha. Por quê? O DNA é pequeno, o genoma é pequeno, então ele, né, não precisa ter uma bolha, não precisa ter várias bolhas. Agora, no genoma, no DNA de uma célula eucariota, como é um genoma muito grande, então eu vou ter várias bolhas de replicação. Isso significa que eu vou ter o quê? Várias origens de replicação, tá? Várias origens de replicação. Então aqui ele está falando que, né, você vai ter a forquilha de replicação e ela vai ser bidirecional. Então ela vai para esse lado e esse lado. Então eu tenho uma origem de replicação aqui e uma origem de replicação aqui. Então elas vão, né, elas vão se encontrar e aí elas se fundem para depois liberar o DNA formado, recém-sintetizado. Então olha só, nas células eucariotas eu vou ter várias bolhas de replicação, porque eu vou ter várias origens de replicação, eu vou ter múltiplas origens de replicação. Por quê? Porque o tamanho do genoma é muito grande. Então isso é um mecanismo que as células adotaram para, né, replicarem o DNA mais rapidamente.
Imagina você tem uma única bolha e tem que replicar todo o DNA. Então é um processo que demoraria muito tempo. Agora, se eu tenho várias origens de replicação que vão formar várias bolhas, isso, né, torna o processo mais rápido. Tá? Então, no caso do DNA das células eucariotas, eu vou ter várias origens de replicação que vão dar origem a essas bolhas, né? E essas bolhas, por causa das forquilhas, elas são o quê? Bidirecionais. Até elas se encontrarem, ó. Aqui mostra que elas se encontram, liberando então, né? Liberando então, né? Liberando não. Ela permite então que esses DNAs recém-sintetizados eles se liguem, né? Eles se fundam, né? E aí você vai ter então, né, a formação dos DNAs recém-sintetizados. Tá bom? Como eu também falei para vocês, né, esses processos, primeiramente eles foram descobertos em bactérias, porque elas têm uma estrutura muito mais simples, né? Porém, o processo de replicação nos eucariotos ele vai acontecer muito semelhante, né, ao processo de replicação que acontece nas bactérias. Inclusive, as proteínas relacionadas, né, com o processo de replicação, elas vão ser muito parecidas, né, elas vão ser análogas. Então, olha lá, quem é responsável por sintetizar esse DNA? Quem é responsável por sintetizar esse DNA é uma enzima chamada de DNA polimerase. Porque ela vai polimerizar o DNA. Essa DNA polimerase ela tem algumas características, né? Então, primeiro, ela não consegue, lembra, as fitas elas estão unidas por pontes de hidrogênio. A DNA polimerase ela não consegue quebrar essas pontes de hidrogênio, tá? A gente vai ver que tem uma outra enzima que vai fazer esse serviço, tá? E a DNA polimerase, ela não consegue alongar uma fita sem ter um pedacinho já existente. Então, olha só. Então, aqui eu tenho uma DNA polimerase, tá? Se não tiver esse pedacinho aqui pré-existente, a DNA polimerase ela não consegue adicionar novos nucleotídeos. Geralmente, esse pedacinho pré-existente é um pedacinho de RNA, tá? Que é produzido por uma outra enzima que a gente vai ver que é a chamada primase. E o pedacinho de RNA ele é chamado de primer. Então, olha só, a DNA polimerase ela não consegue produzir, não consegue sintetizar DNA sem que exista um pedacinho pré-existente. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar geralmente o nucleotídeo, que vai ter 3 fosfatos, né? E aí você vai ter energia entre as ligações dos fosfatos, então é um processo que demanda energia. Ela vai quebrar 2 fosfatos, libera esses 2 fosfatos, libera energia, e aí ela vai incorporar o nucleotídeo sempre a partir do quê? Da extremidade 3' livre, sempre da hidroxila livre, tá? E aí então ela consegue incorporar um nucleotídeo na extremidade, né? E aí ela vai o quê? Vai incorporando outros nucleotídeos, sempre a partir da extremidade 3' livre. Tá bom? E aí, né, esses nucleotídeos, né, eles vão ser o quê? Para a síntese desses nucleotídeos, isso vai respeitar o quê? O princípio da complementariedade. Lembra o princípio da complementariedade? A pareia com T, C pareia com G. Então isso vai ser respeitado. Então, a DNA polimerase ela vai ter essa capacidade, né, de utilizar o princípio do pareamento, né, em que A pareia com T, C com G. Tá bom? Então, olha lá, o que eu acabei de falar. Né? O que eu acabei de falar é que a DNA polimerase ela vai partir de um pedacinho pré-existente de RNA sempre. Ela vai incorporar novos nucleotídeos nessa extremidade 3', porque você vai ter a hidroxila livre. Né? Incorporou. E aí então ela vai crescer, ela vai alongar o DNA, que a gente fala. Sempre no sentido. Qual é o sentido? 5', 3'. Tá? Por quê?
De novo, ela só consegue adicionar novos nucleotídeos a partir dessa extremidade 3' livre. Então, olha lá. Aquelas características que a gente falou. Ela não consegue quebrar as pontes de hidrogênio. Elas alongam uma fita de DNA a partir de um RNA ou de um pedacinho pré-existente. E o que elas vão fazer? Elas catalisam a adição de um nucleotídeo no radical hidroxil, na hidroxila da extremidade 3' da cadeia que está se formando. Ou seja, as fitas só podem crescer no sentido 5', 3'. Tá? Essa DNA, tudo bem? Essa DNA polimerase, né, ela vai ser então a principal enzima envolvida no processo, né, da síntese de DNA, né, através da adição de novos nucleotídeos. E essa enzima, ela também é responsável pelo reparo. Tá? Elas precisam de um molde, de um pedaço pré-existente, né, que na verdade é chamado de primer, porque é um pedacinho de RNA. Como é um primer, ele foi sintetizado por uma enzima que é chamada de primase. Isso é fundamental para a DNA polimerase começar o processo de alongamento, de síntese do DNA. Existem 3 tipos principais de polimerase. DNA polimerase, A1, A2 e A3. A1 geralmente está envolvido no processo de reparo, tá? Está envolvido no processo de reparo. E a 3, ela é o quê? É a principal, ela é formada por mais de 10 subunidades e é ela que está o quê? Envolvida então na síntese, na adição de nucleotídeos. Tá? Muito bem. Então agora é a hora da suína torcer o apêndice caudal novamente. Por quê? Esse processo, ele é um processo um pouco complicado, né? Primeiro vamos entender o seguinte. Então a gente viu que a DNA polimerase, ela vai atuar, ela vai sintetizar, né? Olha lá, sempre num sentido, né? Ela sempre vai adicionar novos nucleotídeos a partir da extremidade 3' livre. Ou seja, ela só vai sintetizar no sentido 5', 3'. Para que ela faça isso, ela vai sempre utilizar um molde que está no sentido oposto, que está no sentido 3', 5'. Então, a DNA polimerase ela vai usar como molde uma fita que está no sentido 3', 5'. Porque senão ela não consegue adicionar novos nucleotídeos aqui. Tá? Senão ela não estaria no sentido oposto, no sentido correto. Tudo bem? Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho uma fita de DNA, né? Aqui, né? Então abriu, quebrou todas as pontes de hidrogênio. Tá vendo? Quebrou as pontes de hidrogênio, separou as fitas. Então denaturou o DNA, como a gente já viu. Essa fita aqui é uma fita 3', 5'. A outra fita, ela é o quê? É parital, né? A fita que está no lado oposto, ela está no sentido oposto, lembra? Tem o antiparalelismo do DNA. Então aqui eu vou ter 5', 3'. Tudo bem? Então vamos imaginar que a DNA polimerase, ela sempre vai utilizar uma fita molde que está no sentido 3', 5'. Ou seja, ela vai o quê? Adicionar novos nucleotídeos, né, nessa fita aqui, tranquilamente. Porque está no sentido 5', 3'. Lembra? Vai adicionando a partir da extremidade 3' livre. E ela vai adicionando. Tem um pedacinho de RNA aqui, claro, né? Mas ela vai adicionando. Então, essa fita aqui, como ela vai adicionando, essa fita, ela é chamada, né? Essa fita é chamada de fita líder. E a síntese de nucleotídeos, né? A síntese de DNA aqui é uma síntese que ela é o quê? Contínua.
Então eu tenho o quê? Uma fita líder e a síntese aqui ela vai ser contínua. Agora vamos imaginar, né? Vamos pensar agora na fita oposta. Na fita oposta, ela não está no sentido. Né? Ó, aqui eu tenho 5 linhas, 3 linhas. Tá? Para a DNA polimerase sintetizar, ela sintetizaria ao contrário. Ó, ao contrário. Por quê? O contrário é 5 linhas, 3 linhas. Tá? No contrário, ela consegue sintetizar numa boa, tá? Porque ela vai estar no sentido da sua polimerização, que é o sentido 5 linha, 3 linha, tá? Só que ela é o quê? Ela vai ao contrário, né? Então é o seguinte, quando a síntese de DNA ela vai de forma oposta à direção da forquilha, lembra que a forquilha ela tá aqui, né? Ó, a forquilha ela vai abrindo, né? E a bolha vai crescendo. Então ela vai crescendo nesse sentido. Quando a DNA polimerase ela sintetiza de forma no sentido oposto à movimentação da forquilha, essa fita que eu chamo aqui, então, é uma chamada de fita retardada. Tá? Então vamos lá. Então essa fita que é aqui, né? É a fita. Então, esqueci de colocar. Então tem a fita líder que tá, né? Aqui, né? Tá no sentido certinho, no sentido belezinha da da síntese da DNA polimerase. E aí eu tenho o quê? Uma fita que é a vermelhinha, vermelho mais escuro, né? Que é a fita chamada fita retardada, tá? Na fita retardada, a síntese ela não é contínua, ela é descontínua. Por que ela é descontínua? Justamente porque a DNA polimerase ela não está no sentido, ela vai sintetizar ao contrário, tá? Então se a forquilha está andando para esse sentido aqui, ela está sintetizando nesse sentido. Então o que acontece? Quando ela sintetiza no sentido oposto, essa síntese ela não é muito eficiente. Então ela sintetiza, para. Aí o que acontece? Precisa de um outro pedacinho de primer, sintetiza o primer ali, e aí ela vai caminhando e sintetizando no lado oposto. Então o que ela vai gerando? Ela vai gerando pedacinhos, né, que são esses pedacinhos aqui. Por isso que essa fita ela é uma fita o quê? Retardada, e a síntese dela é descontínua. Tudo bem? Então isso sempre vai acontecer, pessoal. Então a hora que abriu a bolha de replicação, né, então a partir da origem de replicação, abriu a bolha de replicação, você vai ter então uma fita que é a fita líder, e outra fita que é a fita retardada. A fita líder sempre acompanha, né, a movimentação, a direção da forquilha, enquanto que a retardada, a síntese dela ela vai ser o quê? Oposta à movimentação da forquilha. Então vamos lá, ó. O movimento da forquilha de replicação revela uma fita molde, tá? A hora que abriu a forquilha, você vai ter uma fita molde no sentido 3 linhas, 5 linhas. E uma fita no outro sentido, tá? No sentido 5 linha, 3 linha. Por isso que eu lembro que eu falei o lance dos carbonos da pentose, né? Porque aqui a gente fala carbono 3, a gente fala 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas, tá? Então, o que aquele quer dizer? Aquele quer dizer que a hora que você abre a bolha de replicação, você vai ter uma fita no sentido, uma fita molde no sentido 3 linha, 5 linha, e outra fita molde no sentido 5 linha, 3 linha. Tá? E aí o que acontece? A fita molde que está no sentido 3 linha, 5 linha, certo? Essa daqui, ela vai produzir uma fita líder.
Porque a fita líder vai estar no sentido que 5 linha, 3 linha. Lembra que sempre vai adicionar novos nucleotídeos a partir da extremidade 3 linha livre. Então, a fita molde que tiver no sentido 3 linhas, 5 linha é, portanto, a fita, né, que vai dar origem à fita que eu chamo de fita líder, que ela vai crescer na mesma direção do movimento da forquilha. Ó. Então, ó, vou aumentar aqui esse desenho, esse esqueminha. Ó, então, ó, o que eu acabei de falar? Eu acabei de falar que a hora que eu abro a bolha, né, na forquilha, eu vou ter uma fita que está no sentido, uma fita molde, que é azulzinha, que vai estar no sentido 3 linha, 5 linha. Então, ó, como a síntese do DNA vai acontecer no sentido 5 linha e 3 linha, essa fita, né, que vai ser recém-sintetizada é a fita líder. E ela caminha na mesma direção da forquilha. A forquilha não vai aumentando para cá, né? Então ela tem a mesma direção. Enquanto que a outra fita, que está no sentido oposto, que está no sentido 5 linha e 3 linha, a DNA polimerase ela vai sintetizar, só que ela vai sintetizar no lado oposto. E aí você vai ter o quê? A formação de fragmentos. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Tá? Fragmentos de Okazaki. E a DNA polimerase ela sintetiza, olha lá, no sentido oposto da direção da forquilha. Então, aqui eu falo o seguinte, né? A fita líder e a fita retardada. A fita retardada ela cresce no sentido oposto do movimento da forquilha de replicação. Tudo bem? Então, ó, a fita líder ela vai ser sintetizada continuamente, como a gente falou, né, a partir de uma fita molde 3 linhas, 5 linhas. A fita retardada, por sua vez, ela vai ser sintetizada, né, por fragmentos. Né? Esses fragmentos eles vão ter um pedacinho de RNA sempre, tá? Que é produzido pela RNA primase, e um pedacinho de DNA. Esses pedacinhos de RNA mais DNA recém-sintetizados, eles formam o que eu chamo de fragmentos de Okazaki. Depois, pessoal, depois que o DNA foi totalmente sintetizado, a própria DNA polimerase ela vai remover essas regiões de RNA, onde, né, esses pedacinhos de RNA, ela vai sintetizar novos DNAs, e aí existe uma enzima chamada de DNA ligase, que liga os pedaços, né? Ela sela os pedaços. Esse vídeo aqui no YouTube, ele ilustra, né, de forma bem didática o que eu acabei de falar. Antes da gente ver ele, eu quero mostrar para vocês que esse é um processo que vai depender também de outras enzimas. Ela vai depender de enzimas que quebram, por exemplo, as pontes de hidrogênio. Né? Então, ó, a primeira enzima é chamada de helicase. O que a helicase faz? Ela vai quebrar, ela usa a hidrólise do ATP, ou seja, usa energia, e ela vai o quê? Quebrar as pontes de hidrogênio. A hora que ela quebra as pontes de hidrogênio, o que acontece? As fitas vão ficar separadas. Tudo bem? Então, essa é a função da helicase. Então, ela constitui uma classe de enzimas que se move ao longo da fita e quebra a energia do ATP para separar as fitas, né, do DNA. Aí, a próxima proteína importante é essa chamada de SSB. O que é SSB? É a Single Strand Binding. Né? Então, a helicase abriu. Para não voltar para não se reanelar novamente, existem proteínas que vão ficar grudadinhas ao longo da fita, tá? Para evitar o seu reanelamento. Essas proteínas são chamadas de SSB, Single Strand Binding. Ó, se eu mostrar nesse exemplo aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a DNA helicase, ó, ela fica associada nas fitas e ela vai quebrando as pontes de hidrogênio. Na hora que ela quebra as pontes de hidrogênio, ela vai abrindo as fitas, ó. Aí eu vou ter o quê? Essas proteínas verdinhas que eu acabei de falar, elas se associam nas fitas para evitar com que as fitas se reanelem. E, além disso, eu vou ter, como a gente já falou,
a RNA primase, que ela vai o quê? Sintetizar pedacinhos de RNA, né? Então aqui nós vamos ter, né, a fita líder, então a fita molde, né? Como que você vai saber quem que vai ser a fita retardada? Vê o molde. Se o molde é 3 linhas, 5 linhas, então a fita que ele vai produzir é a fita líder, né? Porque ela vai estar no sentido 5 linhas, ó. 5 linhas, 3 linhas. Então aqui é a fita líder. E ela vai estar no movimento da forquilha, ó. Então aqui provavelmente deve ter tido um primer e ela vai alongando aqui. A outra fita está no sentido oposto, tá? Que ela vai estar no sentido, então, né? 3 linhas, 5 linhas, né? Ela vai estar no sentido oposto. Então, ela vai sintetizar ao contrário do movimento da forquilha. Aí, então, ela vai precisar de um pedacinho de primer sintetizado pela primase. Ela sintetiza e ela vai alongando. Então, esses pedacinhos aqui, ó, então daí ela não é efetiva, ela para, sintetiza de novo, para, sintetiza de novo, tá? Então, esses pedacinhos constituídos pelo RNA e o DNA recém-sintetizado são chamados de fragmentos de Okazaki. Tudo bem? Quem faz esses pedacinhos de RNA é a primase. E além disso, a gente vai ter uma outra enzima que é chamada de DNA girase ou topoisomerase. Deixa eu só mostrar aqui para você. Então, por exemplo, vou pegar aqui a minha máscara, né? Vou imaginar que aqui eu tenho minha molécula de DNA. Não sei se vocês conseguem ver. Ó, tá vendo? Se eu abro essa molécula de DNA, não sei se vai dar para ver isso. Tá, vamos imaginar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá, esse aqui é o meu DNA, tá? Todo enroladinho. Eu vou abrir o DNA agora. Ó, vai abrir a origem de replicação e vai formar a bolha de replicação. A hora que eu abro o DNA, ó, o que acontece com as extremidades? Acontece uma supertorção, um superanovelamento nas extremades. Então, para evitar esse superanovelamento, essa supertorção, existe uma enzima que vai o quê? Que é chamada de topoisomerase. Ela vai o quê? Aliviar essa torção, para evitar com que ela fique muito, né, um superanovelamento. Também vocês podem conhecer como girase, DNA girase. Tá bom? E aí vamos ver então deixa eu mostrar então para vocês o videozinho, que ele é bem legal, né? Ele é bem legal, peraí. Aqui, ó. Só para mostrar antes ele, então. Então, o que ele está mostrando? Ele está mostrando DNA, né? Pareamento das bases. Aí, aí ele separou, né? Então, as duas ele separou as duas fitas, né? E aí, então, uma serve de molde para a síntese da nova. Então, por isso que a replicação ela vai ser semi-conservativa.
E aí sempre a replicação ela vai o quê? Seguir a direção, 5 linha, 3 linha. Então aí eu vou ter uma origem de replicação, né, que é rica em AT, ela abre e forma o quê? Uma bolha com duas forquilhas, ó, duas forquilhas de replicação. Essas forquilhas elas vão começar a se locomover. E nela, na forquilha, nós vamos ter várias enzimas, tá? Ele vai começar a falar, né? Então, olha lá. Aí, aqui, essa daqui é a DNA polimerase, né? E aí, então, ó, primeiro você vai ter a helicase, que ela vai abrindo a fita, ela vai quebrando as pontes de hidrogênio. A SSB, que vai se associar às fitas recém-abertas para impedir o seu renovelamento. E a DNA topoisomerase, para evitar o superrenovelamento. E aí, essa grandalhona aqui é a DNA polimerase. Ó, essa daqui, essa fita azulzinha, é a fita, né, que está no sentido 3 linha, 5 linha. Então, essa fita verde que está sendo sintetizada é a fita líder. Tá? Essa que está no sentido oposto é a fita retardada. Então, o que ela vai fazer? Primeiro, você vai ter uma primase que vai colocar um primer. Tá? E aí, então, a DNA polimerase ela vai sintetizar, né, no sentido oposto. Ela vai sintetizar para trás. Enquanto que essa daqui ela vai sintetizar de forma contínua e na mesma direção da forquilha. Então essa é a fita líder, tá? Então ela vai adicionando sempre o quê? Na extremidade 3' livre, ó. Adiciona os nucleotídeos na extremidade 3'. Aqui também vai acontecer isso, ó, porque o primer está aqui, né, 5 linha, e aqui vai ser 3 linha. Ela vai adicionando os pedacinhos, né? E aí ele está falando que tem um fragmento de Okazaki, tá? Então o fragmento de Okazaki ele é formado pelo pedacinho de RNA e o DNA recém-sintetizado. Então ela vai sintetizando e ela vai sintetizando no sentido oposto. Tá? Ela vai contra o movimento da forquilha. A primase adiciona e assim, né, você vai ter a síntese do DNA. Então uma fita é a fita líder e a outra é a fita retardada. Tá? No final, nós vamos ter a própria DNA polimerase, ela retira esses pedacinhos de RNAs, sintetiza novos pedacinhos de DNA, e aí vem uma enzima que liga, que é chamada de DNA ligase. Tá? E aí, então, você vai ter então, as duas, né, o DNA replicado. Então, de uma molécula de DNA, você vai ter duas moléculas de DNA. Né? E aí mostra, então, por exemplo, o que acontece nos cromossomos. Tudo bem, pessoal? Então, e esse vídeo ele está na descrição também, né, da videoaula. Depois você pode assistir ele por inteiro, né, e acompanhar, então, para ver se você conseguiu entender o que está o processo da replicação. Vamos lá, então. Tá acabando. Por fim, pessoal, eu queria falar um pouquinho, né, do reparo, né? Por quê? A DNA polimerase, pessoal, ela tem uma capacidade que a gente chama de autochecagem. Então, toda vez que ela vai adicionar, então, seguindo o pareamento de base, ela adiciona uma base, um nucleotídeo. O que ela vai fazer? Ela checa aquele nucleotídeo que ela adicionou. Então, ela tem uma propriedade que a gente chama de autochecagem. Ela sempre vai checar o que ela adicionou. E vamos imaginar que, por um descuido, né, ela adiciona uma base nitrogenada, um nucleotídeo, né, com uma base nitrogenada indevida. Né? Isso aí é muito improvável que aconteça, né? Porque o erro da DNA polimerase é em torno de um erro em 10 a oitava bases, porque ela tem essa propriedade de autochecagem. Né?
em levedura, né, existem mais de 50 genes que estão envolvidos nesse processo. E aí o que acontece? Né? Numa primeira etapa, ela vai o quê? A própria DNA polimerase ela vai fazer uma incisão, ela corta, e depois ela faz uma excisão, ela retira. E a DNA polimerase sintetiza o pedaço novo, corrigindo então a base que não foi colocada no devido lugarzinho dela, né? E aí vem uma DNA ligase que vai o que? Ligar os fragmentos, né, que sofreram o processo da incisão. Existe uma doença hereditária chamada Xeroderma pigmentosus, né, que elas são genes mutantes da própria, né, desse processo de reparo, e aí a pele ela vai ter o quê? Né, vai ter várias lesões cutâneas e isso pode levar ao quê? Um câncer por causa da exposição de pele, tá? Por quê, né? Já eu comento. Então, assim, basicamente o processo imagina que você tem uma base nitrogenada, um nucleotídeo com uma base nitrogenada errada, né? Aí, então, a DNA polimerase ela vai fazer uma incisão, ela faz uma incisão, um corte aqui e um corte aqui. Aí vai ter o quê? Uma excisão, né? Essa excisão é uma chamada de exonuclease, ela retira, ela degrada todo esse pedaço aqui. Aí vem uma nova DNA polimerase, ela vem e sintetiza o pedaço que tinha o defeito. Então ela vai sintetizar todo um pedaço, tá? Ela não consegue, por exemplo, retirar só o nucleotídeo que ela adicionou errado. Ela vai cortar um pedação e aí depois ela sintetiza. E por fim, né, você vai ter o quê? Uma ligase que vai fazer o seal, ela vai ligar, vai colar esse pedaço aqui, porque ó, esse pedaço, depois que ele sofreu a incisão e a excisão, né, ele vai ter um quê? Uma ligação, uma fragmentação aqui e aqui, ó. Então a DNA ligase ela liga esses pedacinhos, tá? Eu estava falando do Sol, por quê? No Sol, a luz ultravioleta ela tem a capacidade de induzir o que a gente chama de dímeros de timina. Então, por exemplo, imagine que você tem duas timinas próximas, né? Essas duas timinas, o que é na ação da luz ultravioleta, né? O que ela faz? Ela vai fazer uma ligação entre esses carbonos aqui, ó. Essa ligação entre esses carbonos forma o que a gente chama de dímero de timina. Ou também, né, pode formar o quê? Uma ligação aqui, ó, cruzada entre esse carbono e esse outro carbono aqui, tá? Ou seja, essas bases nitrogenadas elas vão ficar ligadas, né? E aí o que acontece quando elas ficam ligadas? Elas atrapalham a DNA polimerase, tá? E além disso, elas atrapalham a DNA polimerase de fazer correções e porque elas são bases altamente estáveis, tá? E além disso, o que acontece? Essa estrutura de dímero de timina prejudica a célula no processo de replicação do DNA dela, tá? Então, além de ter o problema da DNA polimerase, o que vai, né, culminar em defeitos nesse DNA, esse DNA, né, ele também tem problemas no processo da replicação dele, né? As duas condições levam ao que a gente chama de transformação da célula, né? Que essa célula então passa a ser uma célula tumoral. E aí se a célula é uma célula tumoral, ela começa a se proliferar, né? Ela começa a proliferar de forma desordenada e aí você vai ter o quê? Um câncer, né? Um câncer de pele, tá? Então esses dímeros de timina, eles atrapalham, né, esse processo de autossecagem da DNA polimerase. Muito bem, pessoal. Bom, pessoal, então, basicamente, então, né, era isso, né, que eu queria mostrar para vocês, né, dessa aula, né, dos ácidos nucleicos, né.
Então, entender, né, como são os nucleotídeos, né? Então você tem a base nitrogenada, as pentoses, o fosfato, né? E aí a gente vai ter aquela numeração dos carbonos, entender como se dá essa polimerização, a estrutura do DNA, e aí tem aquele videozinho que conta a história da estrutura do DNA, como então se dá, né, o processo de replicação do DNA, então a fita líder, a fita retardada, né, quais são as fitas moldes que vão dar origem a essas fitas, fita líder e fita retardada, e também, né, como que acontece o processo de reparo desse DNA, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também uma atividade de fixação para vocês, e aí qualquer coisa a gente conversa nos nossos meetings, tá bom? Um grande beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima.